Olá, mais uma vez o programa Saúde é Vida, abordando temas relacionados à sua saúde e às doenças que a gente quer de coração que fiquem longe de você e da sua família. Mas precisamos falar delas, porque assim você, aprendendo um pouco mais, recebendo esse esclarecimento, você consegue cuidar mais de você e mais da sua família. Hoje o nosso tema é o diabetes. Só para você ter uma ideia, só no Brasil são quase 16,8 milhões de diabéticos. A expectativa é de que a doença atinja 629 milhões de pessoas no mundo todo até 2045. Aqui no Brasil, nós temos um número considerável e eu quero já apresentar para vocês a doutora Elza Muselli, endocrinologista. Ela foi professora por mais de 10 anos em Pisa, na Itália, também na Unicamp por muitos anos e mesmo aposentada, claro, não deixou a docência e continua como professora colaboradora na Unicamp. E hoje ela faz um trabalho diferente de orientação e é sobre isso que a gente já começa conversando com ela. Doutora Elza, muito obrigada por estar aqui conosco no Saúde é Vida. Sou eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder difundir um pouco sobre o diabetes, que é uma necessidade absoluta nos dias de hoje. E por falar em diabetes, eu falei sobre essa conscientização, sobre essa orientação que você ministra. Poderia nos falar sobre isso? Como é essa prevenção? Sabe o que acontece, Rita? O diabetes é uma doença multifatorial e a gente tem mais de um tipo de diabetes. Tem o diabetes tipo 1, em que entram, que é o que é mais comum na criança, em que entram fatores como, por exemplo, autoimunidade, e que não dá para a gente prevenir muito fácil. Mas o que é mais comum, mais de 90% das pessoas diabéticas tem o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto. Esse diabetes é multifatorial. E o multifatorial, o que quer dizer? Ele depende de uma carga genética, ou seja, a mãe, a tia, a avó tem e a gente traz essa predisposição ao diabetes. Mas tem muitos fatores ambientais. Quais são os fatores ambientais? E é isso que a gente pode prevenir. A genética a gente não modifica, mas os fatores ambientais sim. E os fatores ambientais estão relacionados a como a pessoa come, o que é que ela come, a atividade física e também o fato de ser obeso ou não obeso. Infelizmente, a obesidade é um dos fatores que mais predispõe ao diabetes. E a nossa sociedade hoje está muito obesa. Pois é, como explodiu o número de obesos no mundo em geral, principalmente no mundo ocidentalizado, então estamos falando dos Estados Unidos, Europa e América Latina toda, explodiu atrás da obesidade, aumentou demais o diabetes. Então, assim, não é só que a gente está fazendo mais diagnóstico porque procura mais, é porque aumentou mesmo a prevalência, ou seja, quantos estão com diabetes, e a incidência, ou seja, quantos virão a ficar, quantos estão ficando diabéticos. Isso que você falou é muito importante, porque a gente supõe que nós vamos praticamente dobrar o número de diabéticos até 2045, no mundo e no Brasil. O Brasil é o 5º país com maior número de diabetes no mundo. Da América Latina, ele tem metade do número de diabéticos. Tá certo que também é porque temos uma população maior, mas ao mesmo tempo é porque nós também mudamos muito o estilo de vida do brasileiro. O brasileiro, há algumas décadas atrás, por incrível que pareça, comia melhor do que come hoje. Porque hoje a gente segue padrões dietéticos que não faziam parte da nossa história, por exemplo. Comer muita gordura, comer muito açúcar. E o açúcar e a gordura estão adicionados em todos os alimentos manufaturados, processados. Então, antigamente cozinhava-se em casa, hoje não. Se você for verificar, o número de obesos aumentou muito, inclusive nas crianças. Então, eu acho que uma coisa extremamente importante
é a conscientização das famílias para prevenir essas crianças. Quando eu me formei, isso faz algumas décadas, outro dia, a gente não tinha diabéticos em jovens, diabéticos tipo 2, que é esse que tem fatores ambientais. Hoje a gente vê diabético tipo 2 com 18, 20 anos. Pessoas extremamente jovens já estão com diabetes. E o que é pior, 1 a cada 2 não sabe que tem diabetes. Eu até vou aproveitar esse gancho que a doutora falou a respeito de alimentação e lembrar você que, apesar da nossa conversa iniciar com a profissional da área da saúde, que é a médica endocrinologista que vai nos orientar a respeito do diabetes, é interessante também você saber que nós vamos falar sobre um movimento de conscientização e alerta a respeito do diabetes com vários profissionais, psicólogo, vamos ter também um educador físico, vamos ter uma farmacêutica e vamos ter também uma nutricionista. Então, hoje a orientação sobre o diabetes é completa, porque as pessoas, por mais que hoje a informação ela seja acessível, as pessoas estão se informando menos, por incrível que pareça, não se concentram, pegam só superficialmente as coisas e não ouvem o médico, não obedecem. Então, tem N fatores também dentro desse nosso começo de conversa, doutora, que fazem com que uma pessoa que não sabe que tem diabetes venha a complicar ainda mais o seu quadro? Exatamente. Eu acho que a falta de informação é muito importante, de uma informação correta. Isso que você colocou, que vai ter outros profissionais falando, é muito importante. Por quê? Porque o tratamento do diabetes deve ser feito, o ideal realmente é que seja feito por uma equipe multiprofissional. Porque como ele envolve todos esses fatores que eu falei de atividade, de inatividade física, alimentação incorreta, vida corrida e não cuidando da própria saúde, então ele também precisa ser cuidado por esses profissionais. Então é importante que, além do médico que vai estar prescrevendo, tem que ter também a nutricionista, preferivelmente, se não tiver, que o médico faça a orientação, mas tendo possibilidade de incluir uma equipe multiprofissional, é o ideal, incluindo a nutricionista, o psicólogo e assim por diante. A enfermeira que vai ensinar como utilizar os remédios, como usar a insulina, como é que se aplica, tudo isso facilita. O psicólogo, a psicóloga são muito importantes, porque é o seguinte, as pessoas precisam, para tratar o diabetes, fazer uma mudança no estilo de vida. E a mudança no estilo de vida é muito difícil, a gente geralmente tende a se colocar na posição em que sempre está. Então, por exemplo, mudar completamente a maneira de comer é uma coisa complicada. Aceitar que tem uma doença crônica que deve ser tratada também é, às vezes, difícil para a pessoa. E hoje a gente discute muito o empoderamento no diabetes. O que seria o empoderamento? É o paciente saber a própria condição, saber reconhecer quando é que a glicemia está mais alta, saber medir a glicemia e saber quando ele usa a insulina, por exemplo, administrar as próprias doses, quando não usa a insulina, conhecer os remédios que ele está tomando, se ele está tomando, quais são os efeitos colaterais. Então, o paciente tem que ter um conhecimento muito grande da doença e do tratamento, né? Que é uma coisa que a gente conscientização, não é, doutora? Muito. Mais do que conhecer, se conscientizar, porque às vezes a pessoa até conhece, o médico orienta tudo, mas a pessoa fala, não. E eu sinto assim, por conhecer muitas pessoas diabéticas, as pessoas têm dificuldade de tirar o açúcar. Não, mas só esse pouquinho não vai fazer mal. Ah, não, mas é só... E aí esse pouquinho é o dia inteiro. Aí também, isso ajuda a agravar o problema. Ajuda muito a agravar o problema. E a gente tem também um outro problema no diabetes. Ele não produz sintomas até alguns anos, às vezes. Então a pessoa está com a glicemia alta, aquilo está fazendo mal, está preparando as complicações do futuro, né? Mas a pessoa não está sentindo, não está tendo sintomas. Então, se você não está com dor, você não está com mal-estar, não valoriza que aquilo ali está acontecendo no teu corpo, né? E ao longo dos anos, o diabetes traz muitas complicações.
ele traz doenças cardiovasculares, infarto, derrame, ou seja, o AVC. Isso são consequências de um diabetes não cuidado? De um diabetes não cuidado, Ah, tá? Então, assim, um diabetes ao longo dos anos em que a pessoa ou não sabe que tem, ou sabendo que tem, não trata adequadamente, vai ter muitas complicações. E é importante a gente falar que essas complicações mudam completamente a qualidade de vida e antecipam, inclusive, a morte. Então, assim, tem doença cardiovascular, tem doença renal, tem retinopatia, ou seja, que leva à cegueira. Até o glaucoma também. Favorece a neuropatia, que seja ficar com dormência, dores nas pernas. Geralmente começa pelas pernas, mas pode atingir inclusive as mãos. Perda de sensibilidade, aí a pessoa tem dificuldade até para andar. Alterações nos vasos que levam sangue para o corpo todo, incluindo os membros inferiores, e isso é causa de amputação. Muitos diabéticos perdem membros, parte dos membros. Começa muitas vezes por um dedo. E assim progride, às vezes amputa um dedo e às vezes amputa realmente a perna toda. Então, assim, é uma doença que, se não tratada, é uma doença grave. Mas a coisa boa, a coisa excelente é que, se você tratar desde o início, ou se prevenir, inclusive, se adiar o início desse diabetes, tudo isso não acontece. Então a prevenção é essencial. Ainda é o melhor remédio? Não é só um jargão? Não, não, não. A prevenção é o melhor remédio para tudo. Mas no diabetes ele é muito verdadeiro, mas muito. Doutora, fechando aqui conosco esse início, explicando sobre o diabetes, o que é importante nós frisarmos antes de nós irmos para o intervalo? Eu acho que o mais importante é isso, prevenir, diagnosticar, então procurar um médico, seja ele no postinho de saúde, o médico de família ou o médico do seu convênio, e fazer os exames. E os exames são muito simples, basta fazer uma glicemia em jejum e eventualmente uma hemoglobina glicosilada, que é uma coleta de sangue. Pura e simples. Quer dizer, na mesma coleta já divide faz os dois exames. Eventualmente a gente solicita uma curva glicêmica, mas eventualmente são para casos selecionados. E o próprio médico vai que o médico avaliar, orienta se é necessário ou não. Entendi. Então, é muito simples o diagnóstico. Depois é lógico que, se isto estiver alterado, se confirmar o diabetes, aí o médico vai fazer uma triagem grande de todos os órgãos para ver se existe já algum comprometimento. Se tem um comprometimento cardiovascular, de retina ou renal. Mas ele começa com uma glicemia simples assim, em jejum. Doutora, foi um prazer enorme conversar com você, ouvi-la e aprender. Obrigada. Bom, eu espero que a doutora Elza Muselli possa estar conosco outras vezes, porque dentro da área de endocrinologia, apesar da sua especialização em diabetes, é vasto e com certeza será mais uma vez e sempre um prazer tê-la aqui no Saúde é Vida. Obrigada. E olha, nós encerramos aqui o primeiro bloco, porque tem muita gente ainda para a gente conversar, para a gente falar sobre o diabetes, e alertas vêm por aí. Portanto, até falando em alertas, gente, vamos tomar água? Porque tomar água é importantíssimo. Então, um copo d'água no intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Saúde é Vida e hoje o tema do programa é diabetes. Uma vez me disseram o seguinte: Rita, quando você fica com muita vontade de comer doce, porque eu sou uma pessoa que quase não como doce, mas também sou uma pessoa que quase não tomo água, preciso de um puxão de orelha. E esse médico me disse o seguinte: Rita, quando você fica com muita vontade de comer doce, não é porque você tem diabetes, mas é porque o seu organismo está desidratado. Então, vamos prestar atenção, porque às vezes as pessoas pensam assim: nossa, eu tô louca por doce, eu tô com diabetes. Então a gente precisa ter essa informação para entender
o que é a doença, uma vez que ela é quase assintomática, varia de pessoa para pessoa, e precisa de uma equipe multidisciplinar, como você ouviu a doutora Elza Muselli falando no primeiro bloco. E é por isso que neste bloco eu tenho a Alice Januário, que é gestora da Fitofarma, e tenho também a companhia do Felipe. O Felipe é psicólogo, né? Muito obrigada, Felipe, por você estar conosco, Felipe Henrique Bach. Isso, obrigado eu. Bom, eu tô aqui falando do diabetes, falei dessa vontade de comer doce, porque nem todo mundo que tem vontade de comer doce tem o diabetes. É verdade. Agora, é preciso informação, ajuda para que as pessoas descubram a sua doença e tenham uma qualidade de vida com ela. Vocês fazem um trabalho, um movimento, e é sem mimimi, sem frescura. Exatamente, viu, Rita? A gente está com um movimento aí chamado Diabetes, o que ninguém falou, né? O que ninguém contou. E é um movimento muito interessante, Rita, porque ele vem justamente trazer isso que a doutora no bloco anterior falou. Vem trazer essa equipe multidisciplinar para estar trazendo algumas soluções. Porque dentro da Fitofarma, Rita, há muitos anos a gente vem observando que essa patologia ela vem crescendo e é uma coisa muito desconfortável, porque as pessoas reclamam mesmo no nosso balcão e é muito triste ver isso, né? Então eu já venho buscando algumas soluções nesse âmbito aí de diabetes, porque eu tenho um drama familiar, eu perdi minha mãe para diabetes e lá atrás, que já fazem aí 15 anos, a gente não tinha essas soluções, né, que hoje tem. Então, tudo isso foi me levando a chegar num ponto que eu queria fazer algo mais do que vender medicamento. Eu queria realmente levar solução para essas pessoas. Ajudá-las. Isso, porque a gente via que essa demanda ela era muito crescente, né? Então me veio a ideia de montar uma equipe multidisciplinar justamente por conta desses fatores variados aí que levam a pessoa a ter diabetes, a desenvolver a diabetes, né? Eu vou conversar com o Felipe daqui a pouquinho, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguns medicamentos, a pessoa, quando ela vai pedir para manipular esse medicamento, porque a sua farmácia é de manipulação, ela deve informar que ela tem o diabetes ou somente a prescrição médica já determina para você? Normalmente, Rita, quando a farmacêutica conversa com o paciente, com o cliente no balcão, ela já faz uma varredura de tudo que a pessoa sente, como que é a forma de vida dela, e isso ajuda, né, na hora dela tomar a decisão ali de estar... Ela vai seguir o receituário, obviamente, mas ela sempre tenta entregar algo mais, orientando, inclusive. E esse movimento ele veio realmente fazer essa devolutiva mesmo para o paciente, fazer ele entender que quando ele é diagnosticado diabético, ele não está condenado, né? Ele não está condenado a ter uma vida de restrições, se ele seguir algumas coisas, que é essa solução que a gente está querendo trazer aí para a população, que é uma coisa muito bacana e que a gente vai estar contando aí no decorrer do programa. E olha, nós estamos aqui falando nesse momento com a Alice Januário, mas tem o Felipe também, Felipe Bach, que é psicólogo. E essa área da psicologia, dentro dessa informação ou do trabalho que vocês estão fazendo nesse movimento de orientação, de apoio, de conversas, até palestras que vocês fazem, isso tem ajudado psicologicamente o diabético? Porque o diabético ele tem uma dificuldade até mesmo de fazer essas mudanças necessárias citadas pela médica. Mas eu acho que toda doença é difícil a aceitação, né? Muito. É muito difícil, mas é essencial, né? Então, assim, é muito importante porque a questão da psicologia, ela está muito relacionada à questão da aceitação, da negação, que é muito comum em quem tem diabetes, e também relacionado ao modo como a pessoa se relaciona com a própria comida, que foi como você citou o exemplo do chocolate. Muitas pessoas, sem perceber, elas vão criando necessidades, né? É aquele famoso exemplo, eu estou num dia estressado, final de mês, fazendo fechamento, aí eu resolvo comer um chocolate. O que o chocolate faz? Ele ameniza aquele momento de estresse. Só que o problema começa a surgir quando aquilo começa a tornar-se algo corriqueiro. Então a pessoa ela perde a autonomia.
ela depende do chocolate. Eu já não sou mais responsável pelo meu bem-estar, o chocolate que é. Então muitas pessoas vão criando essa necessidade sem perceber. É aquela famosa frase, não consigo passar um dia sem comer chocolate, não consigo almoçar sem tomar Coca-Cola. Tem gente que fala com orgulho, eu sou chocolatra. Exatamente. Mas aí já está trazendo prejuízo. O exagero Muito. ou a regularidade pode trazer prejuízos para a saúde. Muito. Eu sempre costumo dizer que a pessoa que se descobre com diabetes, ela passa por um momento de transição. Ela sai daquela vida que ela conhece, que é a vida sem diabetes, e passa a habitar o desconhecido, que é a vida com diabetes. E é nesse momento que surgem muitos pensamentos, né? E pensamentos muito do senso comum. Eu tô com diabetes, nunca mais eu vou poder comer isso, porque a minha vida vai ser muito difícil. Então muitas pessoas, sem perceber, entram num processo que na psicologia a gente chama de negação. O que é a negação? Eu nego a minha realidade para eu não ter que lidar com ela. Então muitas pessoas que têm diabetes, elas se negam a enxergar que ela precisa da mudança, né? É aí que vem o segundo processo, que é a aceitação. Então nesse movimento que a gente criou, a gente faz essa reflexão, ajudando a pessoa a ampliar a percepção, porque muitas pessoas pensam, a dieta é o fim do mundo, dieta não é pra mim, eu necessito de um monte de chocolate, necessito disso, necessito daquilo. Então o que elas fazem? Elas têm aquelas atitudes que eu costumo dizer, elas se cuidam ao modo do descuido, que ao mesmo tempo que tá tomando insulina, medicamento, tá prejudicando a saúde de uma forma indireta, porque não tá se alimentando, não tá praticando exercício físico. Uma conversa com o psicólogo ajuda a mudar da negação para a aceitação? Muito, porque a gente não consegue mudar aquilo que a gente não aceita, né? Quando eu tô na negação, eu não consigo ver nenhuma possibilidade. E não adianta falar também, né? Porque o pessoal fala, mas... Acontece muito isso, os familiares chegam pra pessoa e falam, olha, você não acha que você tá exagerando no doce? A pessoa, não, eu tô tomando medicamento, ela foge daquele assunto, ela quer permanecer na negação. Então, justamente conversar, o autoconhecimento, ele te proporciona você desenvolver recursos. Então, quando a pessoa ela começa a entender o relacionamento dela com a comida, o estresse que vivencia no dia a dia, ela também vai desenvolvendo recursos para lidar com esses desafios da vida. Por isso que é muito importante as pessoas falar daquilo que sente, falar do emocional, entender a relação que está tendo com a questão da diabetes. Então, a psicologia realmente é um papel essencial aí na vida daquele que se descobre com diabetes. É um norte. Muito. Ampliar os horizontes, a percepção e de si mesmo, né? E dentro desse movimento que vocês estão fazendo, que é um diabetes, de uma forma que ninguém nunca falou. Exatamente. Porque essa é a abordagem de Isso vocês. mesmo. Porque tem o médico, tem o psicólogo, que individualmente a pessoa vai em um, vai em outro, Quer dizer, os profissionais são separados. Quando vocês se juntam para passar essa informação numa reunião, numa palestra, o que vocês sentem que as pessoas retornam para vocês nesse ambiente? É muito interessante, Rita, porque a gente acabou de realizar um encontro agora dia 9 e a gente reuniu esses diabéticos, alguns diabéticos que a gente vai divulgando nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais. E o que acontece? Além da gente levar informação, nós tínhamos um nutricionista, nós tínhamos um educador físico, o Felipe, eu estava lá falando de fitoterápicos. É interessante que eles vão ouvindo aquilo, mas eles vão interagindo entre eles. Sabe esses movimentos que a gente sabe que tem, que são, por exemplo, os alcoólicos anônimos, que se reúnem para trocar experiência? A gente quer criar um canal mais ou menos parecido com isso. A gente quer reunir esses diabéticos para estarem trocando mesmo experiências. Para mim foi difícil, para mim foi mais fácil, e um está ajudando o outro. E a gente está levando o que a gente consegue dentro da nossa empresa, ajudá-los. Então é muito interessante, porque eles saem muito felizes, porque eles descobrem ali coisas que eles não faziam, que eles podem estar fazendo e estar encontrando ali a qualidade de vida mesmo. Não é porque eu estou diabético que a minha vida não tem mais, vai ser cheia de restrições, não. Perdeu sentido. De forma alguma. É isso que esse movimento está querendo levar. Então é um movimento novo, ele é diferente realmente. A gente está muito cheio de vontade aí de que isso, sei lá, chegue aí a milhares e transforme milhares de pessoas, né? Que comece pelo Brasil, não só por Campinas. Sim, é essa a nossa vontade. Então essas 4 empresas, elas se reuniram justamente para estar levando isso para o diabético. Independente, assim, né, a gente não está com um olhar clínico para o médico, né? O médico faz a parte dele e a gente quer complementar isso, né? A gente quer estar ajudando essas pessoas a terem qualidade de vida e realmente não acharem que
parou tudo ali, que vai ter uma vida de restrições. Não, nada disso. Pode ter uma vida normal. Diabetes sem medo? Diabetes sem medo. Exatamente. Porque se você aprende a lidar com ela, sai dessa fase de negação com a ajuda do psicólogo, ou seja, você está buscando qualidade de vida. E essas informações, elas são tão importantes. Eu vou contar para vocês o caso da minha mãe. Minha mãe vai fazer 90 anos em abril do ano que vem. E o ano passado, passando pela farmácia, sabe aqueles infláveis que colocam música para o pessoal fazer o teste de glicemia e de pressão. E eu falei, mãe, vamos lá? E ela falou assim, não vou não. Aquela coisa que os idosos sempre falam, deixam sempre para depois. E eu a levei e, para nossa surpresa, deu 400 a glicemia dela ali no momento. A pressão dela estava bonitinha. E ela falou, não tenho nada, isso aí é porque eu comi um doce. Mãe, não é. E aí a gente foi investigar, ela realmente está com diabetes. Só que é uma pessoa que obedece, que segue, que faz tudo direitinho, morre de medo de dar complicação, mas nem todos são assim. Então essas informações dessas medições que as farmácias fazem, ou dessas palestras, desse movimento, desse diabetes sem mimimi, sem frescura, sem medo, são importantes. E é isso que a gente quer colocar hoje aqui no programa. Sabe? Contagiar as pessoas com esse desejo de se cuidar. E perceber que não é algo tão difícil, assim, existem muitas possibilidades de lidar com a diabetes, mas é aquela coisa, né, receba a informação que eu tô com diabetes, só receba a informação assim, você precisa se alimentar bem e praticar exercício físico, só que isso é a dificuldade da pessoa. Então, escutando, ampliando os horizontes, aí você vê possibilidades que antes você não conhecia, e as suas escolhas ficam mais conscientes, né? Bom, nós não temos como fazer a divulgação sempre dessas ações, desse movimento, né, do diabetes com informações importantes, sem mimimi, mas vocês podem entrar em contato com a Fitofarma aqui em Campinas e o pessoal passa as informações, porque eu quero que vocês simplesmente se abasteçam da informação que nós temos hoje no Saúde É isso mesmo, é a nossa vontade, Rita. Alice, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, viu? Muito obrigada mesmo, sucesso aí no movimento Obrigada, de vocês. Rita. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada. Bom, e a gente dá uma paradinha, vai pro intervalo. Convido você a tomar mais um golinho de água, porque no próximo bloco nós teremos a nutricionista, a Estela Hermann. Também teremos um educador físico com informações também importantes, porque o tema de hoje é diabetes. E a gente quer uma vida doce para você, mas com qualidade de vida. A gente volta já. Neste bloco do Saúde é Vida, nós temos aqui dois profissionais incríveis. Nós temos a NutriChef, a nutricionista e também chefe que faz receitas deliciosas, que é a Estela Hermann. Obrigada. Nós vamos conversar com você daqui a pouquinho, Estela. E temos aqui a companhia do Luiz Gustavo Lopes, que é fisioterapeuta e educador físico. É importante, muito bem-vindos os dois. Muito obrigado pelo convite. E o que é importante nesse bloco você entender, porque o que nós falamos até agora sobre o diabetes é que a obesidade é um fator de risco, né? Má alimentação e a falta de exercícios físicos, ou como disse a doutora Elza Muselli, a inatividade física são fatores que predispõem ao diabetes. E é por isso que eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos conversar agora. Por quê? Eu já começo conversando com o Luiz Gustavo, porque a atividade física, hoje as pessoas têm 1000 desculpas, e eu sou uma delas, tem que assumir, né? Para não fazer exercícios físicos, porque a gente corre demais, trabalho, filhos, escola e etc. Mas a atividade física é importante. É isso. É fundamental hoje, né? A gente sabe que o índice glicêmico nosso conta muito com a falta de exercício, né? Essa alta do diabetes, né? Isso nos preocupa muito, porque as pessoas precisam criar hábitos de vidas mais saudáveis, né? Hoje a gente vê que o fármaco coloca a gente com uma longevidade. Agora, com qual qualidade de vida eu vou chegar com essa longevidade? Quer dizer, só o medicamento não resolve tanto quanto aliar todos esses fatores. Perfeito. Então, assim, a medicação, ou seja, ela está ali para controlar a sua glicemia. Só que o exercício físico é de fundamental importância, porque um treino de exercício, uma sessão de treino, diminui essa glicemia em muito. Em 72 horas, eu poupo o seu pâncreas de produzir insulina por 72 horas fazendo uma única sessão
de atividade física. Então é importante entender isso, né? E a hora que você entende isso, você passa a praticar as coisas com mais sabedoria, com mais inteligência, né? Então assim, é muito importante consultar alguém, perguntar para o amigo se você conhece alguém, ou participar dos nossos encontros, que vão acontecer periodicamente, para vocês entenderem como que a gente pode ajudar e fazer melhor, né? Cuidar mais da saúde. E o interessante é que hoje a gente sai de carro nas ruas, vai passeando, você vê gente caminhando, até de chinelinha. Eu já vi de chinelinho, de rasteirinha, mulheres, porque às vezes não vou comprar tênis, outras vezes tem o tênis e esquece, mas caminhando mesmo no circuito de caminhada. Aí eu pergunto a você, o equipamento, ou seja, esse tênis, essa roupa adequada e até mesmo os exercícios são importantes de saber ao certo o que usar, o que fazer. Exato. Primeira coisa assim, né? Hoje um tênis já é barato, ou seja, você não precisa ter um alto custo para você fazer exercício. Só que só a caminhada também é um paradigma, a gente tem que quebrar um pouquinho isso. A atividade física aeróbica, que é caminhar, nadar, fazer ciclismo, ela diminui a glicemia do sangue. Só que você, momentaneamente, né? O importante é você também aprender que a contração muscular é que faz você diminuir bastante isso mais a longo prazo. Então a musculação é uma prática importante para o diabético. Porque a hora que ele ganha músculo, ele vai aumentar o seu metabolismo basal, né, durante a vida, né? Então assim, mesmo dormindo, ele passa a gastar mais glicose do que uma pessoa que não faz a musculação. Então são dados importantes de você, né, passar para a população, né? Ou seja, fazer a parte aeróbica é importante, mas ganhar músculo no corpo se torna mais importante ainda. Então associar as duas coisas é que vão fazer a diferença e vai aumentar a qualidade de vida daquela pessoa que tem o diabetes. Há mais de 11 anos atrás, eu conversei com o Luiz Gustavo, estava começando aí o 40 mais, nessa ideia de fazer com que pessoas acima de 40 anos praticassem exercícios físicos adequados à sua idade, sem aquela disputa de academia, mas com exercícios muito sérios e adaptados até para algumas idades. Isso. Como é esse trabalho, essa orientação que você dá a estas pessoas acima dos 40? É isso. Na verdade, a gente criou um espaço mais voltado para essas pessoas que precisam cuidar mais da saúde, né, que buscam academia por saúde. E lá nós temos um horário pré-estabelecido, de hora em hora começa uma aula, e atendemos até 8 pessoas no circuito de musculação. Então se torna uma aula de musculação mais prazerosa do que você realmente frequentar uma academia convencional, em que você se torna menos acolhido naquele ambiente, né? Então assim, nós temos 15 minutinhos de alongamento, mais o abdominal para você fortalecer o core, que é uma região importante do corpo, para você poder estabilizar a sua coluna. Depois cada um ocupa um equipamento de musculação e a aula acontece em 45 minutos e você treina todos os grandes grupos musculares. Então assim, em 1 hora você consegue fazer tudo que você precisa sem perder tempo e tendo a eficiência de aí sim aumentar o seu consumo de glicose. Aí ganha esse músculo que você falou que faz falta. Exatamente isso. Ao você aumentar essa musculatura no corpo, o seu metabolismo basal, ou seja, mesmo dormindo, você gasta mais energia e com isso você consome mais a sua glicemia, né? E isso faz toda a diferença na sua vida depois, na sua disposição, na sua melhora do sono. Então são vários benefícios que a gente traz com uma sessãozinha lá de 1 hora de exercício e que vai realmente evitar que você tenha doenças mais graves no futuro. Temos que parar de fugir dessa história de academia ou ficar só na caminhada e ouvir um profissional, porque os profissionais que estão aqui hoje, eles estão aqui justamente para isso, para esclarecer, informar. Luiz, eu já falo com você, porque é importante que a gente se atente a isso. E é por isso que eu quero convidar você agora a prestar atenção nas informações que a Estela Hermann trouxe para nós, que é nutricionista, porque o diabético, claro, quer uma coisinha docinha e não pode, aí tem que ser os doces específicos, mas as frutas são doces, são deliciosas, e eu tô vendo que aqui tem um monte de fruta gostosa, Estela. Então, Rita, acontece o seguinte, né? Todo alimento, para quem, às vezes a pessoa tem muita dúvida, então todo alimento tem o índice glicêmico e a carga glicêmica. Aqui trouxemos algumas frutas, mas não só as frutas, como as verduras, como a carne, como o carboidrato que é consumido, eles têm esse número. Então, índice glicêmico nada mais é do que a velocidade e a quantidade em que o alimento entra na sua corrente sanguínea. Carga glicêmica é a concentração de açúcar, seja, por exemplo, na ameixa, que é rica em frutose. Quanto que eu tenho de frutose, de uma concentração de açúcar numa ameixa preta seca?
muito mais do que uma ameixa in natura. Por quê? Porque a ameixa in natura contém fibras. Por exemplo, aqui a laranja. A laranja, quando consumida com bagaço, que tem as fibras, ela entra moderadamente na sua corrente sanguínea. Em contrapartida, quando você toma um suco de laranja, que geralmente o suco de laranja vão 4 a 5 laranjas, você tem uma entrada na corrente sanguínea altíssima, ou seja, você gera um pico de glicemia. Naturalmente, você tem que produzir muita insulina para baixar. E às vezes o diabético já nem tem mais essa insulina. Então, o que é recomendado? Consumir a fruta, por exemplo, a laranja com um bagaço, porque ela terá maior quantidade de fibras, então ela entra moderadamente na sua corrente sanguínea. Ai, Nutri, mas eu adoro tomar um suco de laranja. Vírgula, tome laranjada, esprema uma laranja e acrescente 250 ml de água. Então, E é o uma açúcar? das soluções. Que muita gente adoça o suco. Exatamente, não precisa. Então é importante você se acostumar com o paladar de cada fruta. Aqui a gente fez uma classificação, mas tem muito mais. Depois no Instagram você vai conseguir acompanhar o que é médio índice glicêmico, o que é baixo índice glicêmico e alta carga glicêmica. Mas se você digitar no Google, você consegue achar essa informação com todos os alimentos, não somente com as frutas. Então, por exemplo, o abacate e o kiwi, as frutas cítricas, elas contêm baixíssimo índice glicêmico. Frutas cítricas, na verdade, mais as frutas vermelhas, porque a laranja e a mexerica não. Mas o limão, o maracujá, a amora, o mirtilo, a framboesa, o morango, o kiwi sangold, o kiwi amarelo. Então, a pitaia, o abacate, o coco fresco tem baixo índice glicêmico. São frutas que você pode comer tranquilamente, que você não vai ter um pico de glicemia. Então, isso é muito bom para quem é pré-diabético, para quem quer emagrecer e para o próprio diabético. Em contrapartida, a gente tem frutas e alimentos com médio índice glicêmico. Então aqui eu tenho a maçã, entra a banana, entra o pêssego, entra a manga. Lógico que você não vai comer uma manga inteira, você vai comer um quarto da manga. E se tiver diabetes, então... Exatamente. E você tem um momento de consumir aquele carboidrato complexo, aquele momento de você consumir um alimento que entre moderadamente na corrente sanguínea, por exemplo, pré-treino. Pré-treino, eu preciso de carboidrato, que você vai ter energia para praticar atividade física, e eu preciso de proteína também. E pós-treino, eu também posso consumir esse carboidrato complexo e assim como a proteína. Então é fundamental que a dieta acompanhe a atividade física. E a atividade física não adianta ser aquele atleta de final de semana, você tem que ter uma constância, você tem que fazer atividade física constantemente. E como o Gustavo estava dizendo, além da parte cardiorrespiratória, que é a caminhada e tal, você precisa e deve fazer a musculação. Sim, por quê? 30 minutos de atividade física aeróbica, seu corpo queima quanto? Somente 90 minutos pós-treino. Em contrapartida, quando você faz a musculação, um pilates, um treino assistido por um profissional de educação física, você gasta quanto? 48 horas pós-treino. Então o seu corpo fica ali, ó, acelerado, o seu metabolismo volta a ser quando a gente era criança, porque eu sou de 1980, Rita. Eu fui criança de subir em telhado, de fazer as coisas, de pular amarelinha, pular corda. Então, pular assim, corda, é verdade. Coisas que às vezes as crianças não fazem mais, né? Hoje é só a mãozinha aqui no Hoje é videogame, só aqui eu tenho celular. meus 3 filhos e olha, eles brincam na rua. Eu faço questão disso. É importante, né, a gente ter o estilo de vida. Então são 7 coisas que a gente precisa. A alimentação equilibrada e bem distribuída, que deve ser sim orientada por um nutricionista. O sono suficiente, então você deve dormir bem. Aquela pessoa que dorme mal no dia seguinte terá mais ansiedade, será uma pessoa que não vai ter tanta atenção assim no dia a dia, você pode ficar muito estressada e naturalmente você acaba tendo mais fome, porque se você não dorme, se você não faz aquela reenergização do corpo, o que acontece? No dia seguinte você vai comer mais. Além disso, o seu intestino deve ser saudável, então você deve sim ir ao banheiro todos os dias. Se você não vai ao banheiro, procure um nutricionista, procure um gastroenterologista, verifique a sua alimentação, fracione a sua alimentação, busque fazer isso, porque o intestino saudável hoje é considerado como o nosso segundo cérebro. Várias doenças estão sendo associadas com o mau funcionamento do seu intestino. Então, hidratação constante, outra coisa que vai influenciar no seu intestino. Rita Maria fala toda hora, vai com uma pausa pro seu copo d'água. Sem dúvida nenhuma, água influencia diretamente no nosso corpo. Nosso corpo precisa de água. Todas as funções bioquímicas, as reações do nosso corpo precisam da água. Então, sua pele vai ficar mais bonita.
seu intestino vai funcionar melhor, você vai ficar hidratado. Então, quando você tem a sensação de sede, já está demonstrando que você não está com água suficiente. E aí, naturalmente, o que acontece? As suas células do intestino vão absorver aquela água do bolo fecal. Aí, cada vez fica mais difícil de ir ao banheiro. O pessoal fala, é ressecamento, mas não é falta de água mesmo. Quantas vezes você bebe água por dia? Coloca no papel, não é chegar no final do dia e falar, nossa, eu não bebi água hoje, vou tomar 1 litro. Não, como a Rita faz. Fracione, ao longo do dia você vai bebendo água, isso é fundamental, ter equilíbrio. Então, além da água, a gente precisa de sol, a vitamina D, que a gente chama de vitamina, mas é um hormônio, então você deve se expor sim, sem fator de proteção, desde que seja daquele período em que o dermatologista te prescreve, mas o sol influencia, a vitamina D influencia tanto no seu sistema imunológico, quanto no emagrecimento, quanto no nosso corpo inteiro, então é importante você ter esse equilíbrio da vitamina D. Além disso, a atividade física constante e de força, principalmente, Rita, porque conforme a gente vai envelhecendo, tem uma inversão de estrutura. Conforme a gente envelhece, a gente aumenta a gordura corporal e reduz a massa magra. Aí a gente tem aquela coisa de sarcopenia. Você olha um velhinho, ele tá ali, ó, só pura pele, né? Bem friável, bem fininha, o ossinho e muita gordura e pouca massa magra. Isso é prejudicial para você, isso é prejudicial para todos nós. E a musculação faz com que você recupere a sua massa magra. Lembra daquela aula de biologia que o professor falava, todo músculo que você não utiliza, atrofia. Então a musculação, sem dúvida nenhuma, ela deve ser contínua e para a vida inteira. E é lógico, sempre prescrita por um profissional da área. Aí, além disso, tem mais uma coisa. Vai dar pro além disso. Então, ó, alimentação, sono suficiente, hidratação, vitamina D, a atividade física constante, o intestino e no estresse. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que ter um equilíbrio emocional. Então, tudo isso, nosso estilo de vida, vai determinar a sua vida, o amanhã, o depois. Então é importante você pensar como um todo. Então, ali a gente tinha o psicólogo, então equilíbrio emocional, faça terapia, faça alguma coisa que te traga bem-estar. Sim, nós precisamos disso, Rita. Olha, Estela, gente, é uma delícia ouvi-la. E é claro que... Chega mais pra cá, Gustavo, porque a gente vai encerrar o programa aqui, agradecendo, claro, todo o conhecimento, a disponibilidade da Estela Herrmann. Inclusive, se as pessoas colocarem NutriChef, acha você em todas @dieta da NutriChef vai me achar. Vai achar em todas as redes sociais. Saudáveis, tudo mais. E aqui também, ao Luiz Gustavo, obrigado pela tua presença aqui, pela tua orientação. E também, se tiver dúvidas, buscou o 40 Mais? 40 Mais Academia. Perfeito. Então, olha, o que nós conversamos aqui foi pensando em você. Foi pensando na sua saúde. Então, saúde é vida para isso. Então, sempre às 10 horas da manhã na quinta-feira, a quinta-feira tem um programa inédito e sempre às 10 da manhã, 3 da tarde, 10 da noite, 3 da manhã, nós estaremos com as reprises. Assista, aproveite, conheça-se e tenha saúde. Beijo, até o próximo Saúde é Vida.